O segundo tema é espaço-tempo ET, enquadrando o mundo, vícios da visão antiga, dimensionalização. Através dos vários milênios, desde os Neandertais, 300 mil anos, o ser humano confundiu a memória com o passado. Ele deu o nome de passado à memória nossa. Tendo criado passado, criou futuro. Mas nós podemos entender que cada segundo pode levar duas decisões. E no segundo seguinte, mais duas decisões. Então é um tipo de exponencialização 2 elevado a n. 2 elevado a 7 bilhões, quase 7,1 bilhão de pessoas, bilhões. Então, no primeiro segundo, 2 elevado a 7 bilhões, no segundo seguinte, 2 elevado a 7 bilhões vezes 2 elevado a 7 bilhões, 2 elevado a 14 bilhões, e assim sucessivamente, o restante do tempo que a humanidade tiver. Evidentemente, o futuro não existe. E com relação ao passado, os cientistas, alguém calculou, ninguém vai ter certeza do número desse, que são 10 elevado a 70 partículas, um seguido de 70 zeros. E Carl Sagan imaginou que são 10 elevado a 80 partículas, um seguido de 80 zeros. Aí, como são 13,73 bilhões de anos, então, vezes 31,5 segundos por ano, dá 1,69, né? Vezes 10 a 19. 10 a 19. 10 a 19 vezes 10 a 44 o horizonte de Planck. Cada segundo se abre em 10 a 44 pulsos no horizonte de Planck. Então, o coração do universo bate 10 a 44 vezes num segundo. E o universo tem 13,73 vezes 10 a 9 anos, vezes 31,5 milhões de segundos por ano, dá 10 a 19, conforme nós calculamos na calculadora. Vezes 10 a 44, então dá 10 a 63 horizontes de Planck, pulsos de Planck, conforme eu chamei. 10 a 63 vezes, já que o universo teria que existir 10 a 70 partículas, ou 10 a 80 partículas em cada pulso desse de Planck, então seriam 10 a 70 vezes 10 a 63 partículas, teriam que existir esse tanto de partículas, 63 mais 70, 133 ou 144, 10 elevado a 44 partículas, todas juntinhas. Então o universo teria entrado em colapso há muito tempo, porque imagina um universo igual ao nosso, um horizonte de Planck atrás. Ele começaria a atrair gravitacionalmente o nosso universo e vice-versa, e as ondas gravitacionais teriam rompido com tudo instantaneamente. Então, imagina 10 a 70, 10 a 80 partículas existindo 10 a 63 vezes. Evidentemente o passado não existe. O que existe então? O que existe é a memória.
Existe memória, cansaço dos materiais nas coisas que são físico-químicas. Deterioração, existe ferrugem, existe todo tipo de destruição entrópica, disrupção, rompimentos, que depois passam à vida, né, biológica P2, conforme eu chamei, que a química é a primeira ponte e P2 é a ponte da biologia que leva até a psicologia. Depois, na psicologia, P3 é a terceira ponte, que levaria em tese ao quarto nível, que é a informática P4 do modelo. Nesses quadros que estão ali atrás, que são de 10 anos atrás, nesses banners, eles molharam e ao serem enrolados, eles grudaram um no outro. Mas mesmo assim eu vou colocar as coisas do modelo. Então, a ferrugem consome tudo, né? Consome a máquina e o programa. O ser humano guarda memórias que vão deteriorando, a Terra guarda memórias do suposto passado, que não estão lá no passado, essas memórias estão aqui no presente, estão no agora, elas não existem lá para trás, há 600 milhões de anos, não tem nada há 600 milhões de anos, está tudo aqui se perdendo, desaparecendo, deteriorando. Os fósseis estão se petrificando, as matérias originais orgânicas foram sendo substituídas, estão petrificando e sendo enterradas cada vez mais fundo, revolvendo e mudando daqui para lá conforme os continentes mudam, sobem, descem, e essa coisa não tem nenhum passado. Na realidade, só para simbolizar, é uma folha assim, ó. O presente é uma folha aqui, ó. Ele não tem nada vindo do passado, nem tem nada indo para o futuro. Ele está todo aqui, tudo que existiu, existe, está nessa coisa aqui. Eu chamei de horizonte de simultaneidade, que é outro elemento para a gente falar depois. Então, e com relação à dimensionalização, também é um erro, porque nesse caso é preciso, embora eu não goste de ficar desenhando, é preciso realmente desenhar, então vou fazer no quadrinho lá atrás, mostrar o seguinte, que aqui está o sistema triplo ordenado, e o tempo está aqui, ele não é uma flecha, não existe nada disso de o tempo ser uma flecha, de maneira nenhuma, o tempo é só esse ponto aqui. E a equação de espaço e tempo é elevado sobre o T, é sobre T. Então, espaço sobre tempo, não existe 3 dimensões de espaço. As dimensões que existem são espaço e tempo, e elas combinadas dão a outra dimensão, que é a velocidade. Não existe 3 dimensões para o espaço, conforme as pessoas falam. X, Y e Z. Isso são medições volumétricas, medidas do volume. O volume não deixa de ter três retas. Para medir o volume é preciso 3 medidas. Isso não quer dizer que o espaço seja tridimensional. O espaço é unidimensional. Ele é um só. E o tempo é um só. O tempo não tem passado, presente, futuro. O tempo é só presente. Por isso que Jesus estava certo. Viver o dia de hoje. Porque não existe dia de ontem nem dia de amanhã. Meu pai, eu sinto saudade, minha mãe, eles não estão em algum passado que eu possa visitar. Eles morreram. E o que existe deles é a memória na minha cabeça. Então,
a dimensionalização não existe isso de universo a 600 dimensões, ou universo a 11 dimensões. E são dimensões descritivas. Essas dimensões aí não são coisas existentes. Você não pode ir para um espaço quadridimensional e atravessar e ir para não sei aonde, igual de uma ficção, com aquelas coisas de as pessoas sobre uma superfície não verem a terceira dimensão. Porque não existe. Numa superfície não existe terceira dimensão, porque não existe nem segunda dimensão, quanto mais terceira. O espaço precisa de 3 elementos de medida. É apenas isso. O tempo não é a 4ª dimensão, o tempo é a 2ª dimensão. Primeira dimensão é o espaço, segunda dimensão é o tempo, e a dimensão combinante de espaço e tempo é a velocidade. Não existe nada mais que isso.